Muito bem, meus queridos amigos, ouvintes da Web Rádio Music Gospel. Nós vamos, neste momento, falar da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o bálsamo para o nosso coração, para a nossa vida. É o remédio para aquele que está triste, para aquele que está derrotado, se sente derrotado. A palavra de Deus é o remédio para aquele que está em apuros, para aquele que está infeliz. Talvez alguma coisa na sua vida não está dando certo, e isto é natural. Muitas vezes eu não sei o porquê de certas coisas, talvez eu não sei o que está acontecendo na sua vida, o porquê você está passando por essas coisas que você está passando, pelo desespero que está passando neste momento, mas com certeza eu sei que Deus está vendo a sua vida. Deus está tratando com você diretamente, talvez através da tristeza, através da melancolia, através dos problemas, através das lutas, através das derrotas, através dos prejuízos. Deus pode estar querendo falar contigo e você não está dando crédito. Porque às vezes só assim que Deus pode tocar o nosso coração, só quando Ele toca na nossa vida. Às vezes Ele quer nos ensinar e nós não aceitamos. Às vezes Ele quer que nós mudemos e nós não aceitamos a mudança que Ele quer fazer na nossa vida. Nós vamos ler aqui um texto bíblico que fala que Saul novamente se reconcilia com Davi. Você se lembra que Davi entrou no palácio real de Saul como príncipe, como vitorioso, como herói, porque ainda tão jovem, tão menino, venceu o gigante Golias e se casou, por isso, como foi prometido por Saul, com a sua filha. Ele era genro do rei. Então ele se tornou um príncipe, ele participava, fez parte da família real. E agora, depois que Davi vence o gigante, Saul começa a persegui-lo porque o povo de Israel estava vendo em Davi um homem vitorioso. E Saul, que era o rei, ficou em segundo plano. Então diz o texto da palavra de Deus aqui. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: "Não é a tua voz, meu filho Davi?" Respondeu Davi: "Sim, a minha, ó rei, meu senhor." Disse mais: "Por que se persegue o meu senhor assim a seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer este mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém, eu não quis,
estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Louvado seja Deus. Irmãos, este episódio que nós acabamos de ler, quando Saul se reconcilia com Davi, Davi estava com a espada de Saul, porque Saul estava dormindo na caverna, e Saul entrou dentro daquela caverna e encontrou Saul dormindo, pegou a sua espada e poderia matá-lo, mas ele não o fez. Ele esperou que Saul acordasse. Quando Saul se acordou assustado, Saul foi cuidado por Davi ali. Um homem que perseguia Davi simplesmente por inveja, e agora estava nas mãos dele, desarmado e sem seus companheiros para o proteger. Mas Davi, ele se lembrou que Saul era um ungido de Deus, era um homem que foi escolhido para reinar. E Davi, na verdade, não tinha interesse nenhum em reinar em Israel. O seu reinado começou porque os fatos foram acontecendo. Depois da morte de Saul, ele foi então colocado como rei no lugar de Saul, porque a geração de Saul se acabou. E aqui nós encontramos nessa passagem que Davi, embora um homem guerreiro, embora um homem de matança, embora um homem que tinha muito sangue nas suas mãos, porque era um homem de guerra, era um soldado, havia matado muitas pessoas, inclusive o gigante Golias, com uma pedra numa funda, ou seja, numa atiradeira. Mas este homem Davi glorificou ao Senhor e fez Saul entender que ele não era nada, louvado seja Deus, mas que respeitava. Quando nós respeitamos as pessoas também acabam se vendo quase que na obrigação de nos respeitar quando eles têm um pouco de senso. E Saul ainda estava com um pouco de senso. Depois ele ficou mais desesperado ainda, começou a fazer coisas piores, mas naquele momento ele se rendeu, porque ele estava em sua normalidade, em seu estado de normalidade. Ele não estava possuído ali por nenhum espírito maligno, ele não estava possuído por nenhum ódio naquele momento, mas ele estava diretamente falando como se fosse Davi o seu próprio filho, como ele o considerava. Só que ele tinha inveja no seu coração, e a inveja quase o matou, e acabou o matando mesmo. No final da vida de Saul, ele se suicidou. Mas aprendemos aqui que vale a pena nós pacificarmos e nós tratarmos as pessoas como elas merecem ser tratadas, merecem ser bem tratadas. Todas as pessoas, por mais que elas tenham feito maldade, para nós devemos pagar o mal com o bem e não o mal com o mal, como é ensinado em muitos lugares. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, e é isso que a Bíblia nos faz entender por todas as situações que os servos de Deus passaram no passado. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Aprenda a lição.
Pague o mal com o bem.